todos e todas presentes, e estou muito contente, muito feliz de estar podendo participar dessa uma sessão Etno-URB, que eu tenho acompanhado de longe os temas, né? A Daniel Malê já cheguei a ver uma parte também, então acho que é sempre importante a gente ter um espaço de troca, de dinamização de temas ligados à antropologia urbana, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, desde já, um total apoio dessa oportunidade, né? De a gente discutir esses 3 textos, né? Quer dizer, na verdade, então, para começar, né? Eu acho que são 3 abordagens etnográficas, com recortes distintos sobre o mesmo espaço, né? O cemitério Père Lachaise, que, portanto, por um lado, permite que a gente possa, digamos, comparar abordagens no mesmo espaço e entendê-lo, eventualmente, as continuidades dos usos desse espaço, ao mesmo tempo as rupturas, né? Essa é uma possibilidade da gente entender essa escolha. Por outro lado, também é possível a gente comparar olhares, que são... Então, eu achei que talvez a comparação a gente pudesse nos trazer perspectivas interessantes para discutir aspectos ligados à antropologia urbana, né? A Colette Petonnet é uma das fundadoras da antropologia urbana francesa, né? Então, é uma antropóloga que me interessou inicialmente no momento que eu estava... Quer dizer, na antropologia urbana brasileira, a gente tem uma tradição de antropólogos e antropólogas que pesquisam as próprias cidades, né? Os próprios espaços onde vivem, né? Onde moram, onde trabalham. E eu estava interessado, num determinado momento, em compreender abordagens de antropólogas e antropólogos que trabalhassem alternadamente sobre contextos locais, onde moravam, e contextos estrangeiros, né? Foi nisso que eu cheguei, numa das pessoas que eu cheguei, numa das antropólogas, foi justamente Colette Petonnet, que é uma antropóloga que tem uma trajetória muito interessante, né? Ela é francesa, antes de ela se formar em antropologia, ela faz uma pesquisa em Marrocos, depois ela se forma e começa a pesquisar espaços de moradia precarizados, né? Conjuntos habitacionais, nas áreas banlieue, nos banlieues parisienses. Isso a leva também a tentar compreender fenômenos migratórios, né? Porque num desses banlieues ela pesquisa espanhóis e portugueses, então ela também vem para Portugal para fazer uma pesquisa aqui, os pontos de partida de migrações e tal. Então, a gente pode dizer que a Colette Petonnet, a grande parte da carreira dela, do trabalho, depois ela faz, num determinado momento, uma pequena pesquisa nos Estados Unidos, mas a grande parte da pesquisa da Colette Petonnet, ela está centrada nessas questões habitacionais, né? Bidonville, o bairro, o banlieue, a precariedade, as lutas políticas. Ela aprofundou muito o trabalho nessa perspectiva, né? Teve até um evento, inclusive, no Rio de Janeiro, um pouco antes dela falecer, um evento no Rio de Janeiro, que depois foi publicado um livro chamado Favelas Cariocas Ontem e Hoje, no qual ela foi convidada para apresentar a pesquisa dela em Paris e tal, né? Isso porque a Colette Petonnet teve uma certa relação no Brasil, dentre os grupos, ela teve uma certa relação com o grupo Le Métro, né, do qual a Juliana Blasi, que veio aqui, pesquisou o Marco Antônio Melo, Soraya Simões, que é a antropóloga que traduziu o texto sobre a pesquisa do Père Lachaise, né? Então, digamos que a pesquisa de mais fôlego dela foi sobre essa perspectiva desses espaços periféricos na nossa linguagem, né? Esses espaços de áreas periféricas, com populações precarizadas, grande parte de imigrantes e tudo mais. Só que o que é interessante é que em 82 ela se lança
ela se lança para uma outra, ela faz uma outra pergunta. Quer dizer, e aí eu acho que isso interessa também diretamente à antropologia urbana. Porque, sim, pesquisar as áreas periféricas, digamos que é uma perspectiva que dialoga mais com a etnologia clássica, de você pegar um determinado espaço, um determinado grupo, determinadas formas de vida, rituais constitutivos, etc. e tal. Mas em 82, o que é interessante é que ela lança uma outra pergunta, né? Isso está no texto dela, né, que é esse texto de 82, que foi publicado em português em 2008, na revista Antropolítico, que é Observação Flutuante, o exemplo de um cemitério parisiense, traduzido pela Soraya Simões, que na página 193 faz uma espécie de mini resenha desse artigo. E ela vai dizer o seguinte, que nesse artigo a Colette Petonnet está preocupada com uma etnologia propriamente urbana. E uma etnologia propriamente urbana que quer enfrentar etnograficamente a questão do anonimato, a dimensão do anonimato, que é seria uma marca constitutiva da vida urbana, já isso colocado por vários autores, né? Dentre eles, talvez a gente possa exemplificar o Zimmel, né? Que vai falar na Metrópole e a vida mental, né? No qual ele vai falar da proximidade e distância como marca característica da vida urbana, né? Proximidade física e distância social, e como algo que, na verdade, não deve ser visto apenas com uma perspectiva negativa, né? De falar, não existe mais interação na cidade, mas é a condição da interação, o anonimato como uma condição para que possa haver a interação, né? E ela se propõe, digamos, a enfrentar essa temática, ou seja, ela quer compreender de forma mais detida e etnograficamente essa dimensão do anonimato. E a perspectiva que ela lança nesse pequeno ensaio é justamente a ideia da observação flutuante, né? Observação flutuante na qual você não se fixa a priori em algum agente, você se abre para aquilo que aparecer à sua frente a partir de algo que possa te surpreender, ou seja, deixar-se conduzir pelo inesperado. A ideia da observação flutuante tem um diálogo com a perspectiva freudiana da atenção flutuante, né, do texto do Freud de 1912, né? A perspectiva do Freud, a atenção flutuante é propiciar o acesso a uma atividade inconsciente, trabalhar com as livres associações, né? No caso da proposta da Colette Petonnet, é como se, e a Soraya vai falar isso, né? A observação flutuante ter um grau de disponibilidade para, num encontro fortuito, identificar o início de uma viagem rumo a um certo conhecimento, e que seria distinta da observação participante, ou seja, a atenção flutuante, a observação flutuante, não é uma observação participante, porque a observação participante justamente é aquilo que faz com que você inicie um contato numa perspectiva de longo prazo, onde você vai reiterar os contatos, onde você vai tentar observar aquilo que é regular, aquilo que se reproduz e tudo mais. Na verdade, a observação flutuante é algo, digamos, tem uma temporalidade menor, né? E é interessante, é uma observação desendereçada, mas não desinteressada, né? E segundo a Colette Petonnet, seria capaz de captar a expressão mais etérea do que é o urbano. Isso são expressões da Colette Petonnet sublinhadas pela Soraya, né, nessa resenha que ela faz sobre esse artigo. Que é a ideia de você, portanto, voltar-se para algo que pode acontecer de forma fortuita
e que ganhe que propicie justamente uma compreensão de algo que constituiria o urbano, que está ligado justamente à cidade ser um lugar de todas as misturas, de um movimento incessante, de uma circulação incontrolável, né? Circulação de homens e coisas, né? Ou seja, como abordar essa dinâmica? Como trabalhar com essa, como compreender essa... ela elege, portanto, um determinado espaço específico para fazer isso, com uma certa recorrência, que é justamente o cemitério Père-Lachaise em Paris. Ou seja, não se trata, portanto, de uma observação flutuante marcada por uma certa errância, onde você vai andando na rua e vai... Ela elege um determinado espaço que vai ser um espaço onde ela, em certo sentido, se fixa para compreender algo que tem alguma recorrência. Portanto, a ideia da observação flutuante também não é totalmente aberta à indefinição constante, né? E ela elege o cemitério Père-Lachaise como espaço no qual ela vai fazer algumas idas periódicas. O interessante do texto é que a estratégia textual é quase como se fosse um diário de campo, porque ela conta, cheguei em Père-Lachaise, conversei com uma pessoa, fui aqui, fui ali, ela vai detalhando, né? Ao final, inclusive, ela até chega a falar, né, no epílogo, machuquei a mão, terminei o artigo escrevendo penosamente. Ela está um pouco ali, ela é fiel à ideia de fazer uma coisa muito descritiva, digamos, né? Evitando, digamos, uma conceituação já muito apressada que pudesse explicar aquilo que ela estaria vivenciando, né? E ela elege o Père-Lachaise para entender, digamos, o que haveria de urbano no Père-Lachaise, se a gente pudesse falar, né? Me parece que ela se abre um pouco para essa dimensão. E é interessante eleger um cemitério com características específicas, né? É um cemitério, mas também é uma espécie de jardim público, né? Quer dizer, tem uma área verde significativa, então ele é usado como um espaço de lazer para os parisienses, né? Naquele momento específico. E é um cemitério também renomado por ter uma quantidade significativa de personalidades francesas, né? Personalidades da cultura francesa. O que fez com que, num certo sentido, o Père-Lachaise, num certo momento, se tornasse também uma forte atração turística, né? Então, Marcel Proust, Balzac, Comte, Allan Kardec, Edith Piaf, Sarah Bernhardt, Molière, Frédéric Chopin, enfim. E Jim Morrison. Jim Morrison, daqui a pouco a gente vai chegar lá, né? Jim Morrison, acho que em 82, eu quando visitei a Père-Lachaise, já faz bastante tempo, a tumba do Jim Morrison era uma coisa ali meio escondida, né? Muito diferente do que o Michelangelo Giampaoli vai abordar no seu trabalho. E ela toma, portanto, também o Père-Lachaise como o significado ligado um pouco a ser um espaço muito voltado, digamos, a uma espécie de enciclopédia da vida francesa, da cultura francesa, né? Onde as pessoas também para ali vão para cultivar o passado, né? O passado dessa cultura, dessa civilização, né? Allan Kardec, por exemplo, a tumba do Allan Kardec no Père-Lachaise é muito, muito cuidado, né? Pelo fato de ser Allan Kardec, ligado ao espiritismo e tal. Então, e aí o que é interessante? Ela começa a circular e a encontrar pessoas, interagir com pessoas. E ao interagir com as pessoas, ela registra aquilo que é falado, aquilo que é conversado. E uma coisa que aparece na própria... Ela mesma se propõe a não marcar novos encontros com essas pessoas, porque ela quer se abrir por fortuito. Então ela... tanto que tem uma hora que ela conhece um padre, que ela fala, nossa, que vontade de ver se eu encontro esse padre, mas se eu fizer isso eu já estou traindo o meu método, porque justamente a ideia é eu estar aberta ao que aparecer e tal. Só que é interessante porque ela se propõe, portanto, a se abrir ao fortuito.
mais ao longo das interações, aparece uma outra questão que é também o seguinte: as pessoas não se apresentam também para ela, não dizem nomes, não falam onde moram, não marcam encontros. E isso seria, digamos, uma das marcas do urbano também. Ou seja, as pessoas se reconhecem entre si sem se conhecerem. Acho que é um pouco essa a ideia que eu falo. E essa seria uma marca constitutiva do urbano. Ou seja, as pessoas estão ali, as pessoas sabem umas das outras, sabem quem são, mas não sabem nome necessariamente, não sabem endereço, não sabem... Porque aí é um dado do anonimato como uma espécie de... algo que ela vai trabalhar posteriormente como uma película protetora. Como uma marca da liberdade, uma marca constitutiva da liberdade. Claro que a gente sabe que o anonimato ele nunca é absoluto, né? Então a antropologia vai muito trabalhar com essa ideia de que o anonimato é sempre relativo, né? Você trabalha com o anonimato até que em um certo momento que alguém te reconhece, te aborda, etc. e tal. Mas, de toda forma, essa ideia do anonimato é trabalhada numa perspectiva, digamos, constitutiva do urbano. Depois desse trabalho, desses textos, depois desse texto, é possível acessar alguns trabalhos, depois do falecimento da Colette Petomé, existem documentos que foram abertos depois, documentos que ela usou, por exemplo, em palestras, né? Então a gente tem o anonimato ou a película protetora, se pudesse traduzir, que é um texto de 87, e depois o anonimato urbano, de 94, no qual, a partir dessa experiência do Père Lachaise, ela aprofunda um pouco o significado da questão do anonimato. Digamos, se a gente pudesse falar assim, a positividade do anonimato, ou seja, aquilo que aparece como um dado positivo dessa dimensão. Fazendo uma certa crítica de uma perspectiva, às vezes, talvez, às vezes sociológica, de dizer que a cidade como espaço da solidão, da não relação, do anonimato como um caráter, digamos, de objetificação, ela vai falar, não, a gente precisa aprofundar isso, porque talvez o anonimato seja a condição para que possam acontecer eventuais encontros, né? E ela vai trabalhar muito com essa dimensão, portanto, daquilo que acontece no espaço público, ligado ao anonimato como uma marca que, na verdade, é muito mais libertária do que aprisionante, se a gente pudesse falar assim, né? E é algo, portanto, que ela, digamos, aprofunda no texto sobre o Père Lachaise, né? Essa dimensão, portanto, das pessoas que se conhecem, mas que se reconhecem, mas que não sabem necessariamente os nomes, não sabem necessariamente onde moram. E agora, um outro dado também que aparece na pesquisa e que depois vai estar presente na abordagem posterior do Delaporte é essa relação, sobretudo, entre humanos e animais, ou entre as mulheres e os gatos do Père Lachaise, né? Ou seja, um tipo de sociabilidade que acontece entre aqueles que estão ali, principalmente mulheres que estão ali, cuidando desses gatos. Gatos que o Delaporte vai chamar depois de semi-selvagens. Porque não são gatos domésticos. Aliás, os gatos domésticos são segundo o Delaporte, são mal recebidos, né? Porque o gato doméstico já tem ali o seu dono, dona, já... O gato que está ali, os gatos que estão ali no Père Lachaise são gatos que merecem cuidados específicos. E aí, então, ela aborda na etnografia uma dimensão que talvez não fosse uma dimensão tão imediata para o olhar, assim, né, desatento, que é essa ideia de uma forte relações de sociabilidade que se estabelecem entre as pessoas no cuidado com os animais, né? Ou seja, alimentos, medicamentos para gatos que estão doentes, relações entre agrupamentos de gatos em espaços diferentes e também cuidados que são realizados, né? Pessoas que gostam dos gatos, pessoas que detestam os gatos, enfim, então aparece também essa dimensão, que é uma dimensão, digamos, de uma certa sociabilidade entre homens ou entre as mulheres, no cuidado com os gatos, que origina depois esse segundo trabalho que a gente vai falar daqui a pouco, do Delaporte, que já é o que ele lança a contribuição a uma etnozoologia urbana, né?
qual ele já quer trabalhar um pouco essa questão de uma forma mais aprofundada. E, finalmente, ela também trabalha com o Père Lachaise como uma espécie de espaço enciclopédico, né, onde as pessoas vão ali cultivar a memória francesa, sobretudo, da própria civilização ocidental, a partir da visitação às figuras que estão ali, às próprias tumbas, né, como uma espécie de lugar de desenvolver um saber específico, né, no qual ela também constrói uma série de relações. Bom, e é isso, quer dizer, o texto fecha de maneira, em certo sentido, brusca, quer dizer, ela vai reconstituindo como se fosse uma espécie de diário de campo e fecha justamente com isso que eu já tinha falado, né? Machuquei a mão, termina o artigo escrevendo penosamente e lança um pouco essa ideia da observação flutuante, que é algo que tem sido interessante na Universidade de São Paulo, no curso, numa disciplina optativa que eu tenho dado sobre antropologia da cidade, que é propor para os alunos e alunas um exercício exploratório de alguns eventos com base na observação flutuante, né? Em São Paulo, todo ano tem a Virada Cultural, que é um evento que acontece 24 horas de apresentações musicais, teatrais, no espaço público e tal. Então, eu tenho sugerido que as pessoas vão às ruas com um pouco essa perspectiva de uma observação flutuante, de se abrir um pouco para aquilo que acontece, sem ter um olhar fixo ou um olhar, digamos, já pré-determinado, se abrir para aquilo que aparece nas próprias interações. E se revela alguma coisa interessante. Além de poder ser também um exercício interessante, sobretudo para a gente entender a etnografia nos seus vários planos de abordagem, né? Etnografia, observação participante, proposta pelo Malinowski. Embora é interessante porque a observação participante é proposta pelo Malinowski, mas há quem diga que o termo mesmo é do Flutuality, que o Malinowski não teria falado nunca essa expressão. Enfim, isso é uma coisa ainda a ser... O William Flutuality, ele fala claramente da questão da observação participante, né? E, sobretudo, para um público que também não domina a questão da etnografia, um público que não é da antropologia, essa ideia da observação flutuante acaba por ser um exercício que pode ser interessante como introdução a esse campo, né? Então, só um parênteses que é uma coisa... Bom, para não me alongar demais e avançando, o segundo texto, Os Gatos, do Père Lachaise, né? Já falou em português, a contribuição à etnozoologia urbana, do Yves Delaporte, é interessante porque aqui, enquanto a Colette Petronet se propõe a fazer um exercício conciso para entender a dimensão do anonimato urbano, digamos, né? Que eu acho que isso que ela se propõe nesse... O Yves Delaporte vai fazer uma espécie de etnografia mais prolongada sobre o Père Lachaise, né? Mas, digamos, seguindo bastante as pistas da Colette Petronet. Ou seja, a impressão que eu tenho é que ele procura seguir as pistas, algumas sendas abertas pela Colette Petronet e, ao mesmo tempo, aprofunda um pouco essa ideia da etnozoologia, né? Que é a ciência da correspondência entre a diversidade no mundo animal e a diversidade no mundo cultural. Ou seja, um pouco como é que homens e mulheres se relacionam entre si a partir dos cuidados dedicados aos gatos, né? E é um pouco isso que ele aprofunda, né? Interessante, porque ele tem uma quantificação, né? Ele quantificou, na parte antiga do cemitério, por volta de 300 gatos em 44 hectares, o que daria por volta de 14 gatos por hectare. E ele vai construindo uma espécie de tipologia, né? Uma tipologia dos tipos de cuidados dedicados aos animais, os distintos grupos, um grupo de pessoas que vão regularmente, quase todos os dias, cuidar de gatos de um certo setor. E aí tem uma coisa interessante também, porque a ideia é você cuidar de gatos de um certo setor, mas às vezes você pode individualizar o cuidado. Mas individualizar demais, você começa a criar uma relação... vai para além dessa ideia dos gatos como animais semi-selvagens, pelo menos como ele está fazendo uma classificação aqui, né?
Um segundo grupo que são também mulheres, tanto o primeiro como o segundo, predominantemente de mulheres, que tem uma certa irregularidade, né? Tem uma ida mais espaçada ao espaço, mas ao mesmo tempo, às vezes produzem relações mais exclusivas com alguns gatos, né? E entre esses dois grupos ele vai dizer que também ocorrem acusações mútuas. Tem intersecções de cuidados também, às vezes tem um grupo lá que pode ser alvo de cuidados múltiplos, então aí tem uma sociabilidade de alianças e oposições que se constroem a partir desses cuidados dedicados aos animais. Ao mesmo tempo que você também tem ali a atuação de militantes das associações de animais, que aí já tem uma perspectiva muito diferente, mais profilática, de vacinas, né, de esterilização de animais, enfim. Eles são grupos que têm uma perspectiva muito diferente dessas cuidadoras, né? É menos afetiva, digamos, né, essa construção dessas relações. E, ao mesmo tempo, se projetam também outras representações de quem seriam os predadores, né? No caso, os predadores são cachorros, ratos ou gatos domésticos ao redor que atacam os animais, né? Interessante que aqui nesse caso, portanto, ele lança questões que hoje também estão sendo bastante trabalhadas em outras áreas da antropologia, que são as relações entre humanos e não humanos, né? As agências dos não humanos. Interessante como aqui ele busca abordar essa dimensão. Só que, na minha opinião, o fecho do trabalho é muito interessante, porque aí ele me parece que ele retoma algumas dimensões ligadas à questão do anonimato trabalhada pela Colette Petonnet, que é quando ele fala da organização do território. A organização do território, quer dizer, como se efetua a divisão do território do Père Lachaise a partir disso? Ela vai falar de percursos fixos e de entrelaçamento de circuitos. Mas ninguém conhece o nome das ruas do Père Lachaise, ninguém fala, eu vou na rua C, as pessoas têm mapas mentais de utilização. São percursos tortuosos, tem uma toponímia específica ligada a esse uso, e que não é disciplinada, que não é organizada, quer dizer, ninguém fala assim, não, você vai cuidar desse bloco, você disse, não, há uma utilização que é da ordem mesmo das interações que se dão no meio urbano, que não se submetem a uma ordem fixa, mas que organizam o uso do espaço. É isso que ele chama a atenção, né? Ou seja, existe uma divisão territorial de percursos complexos e emaranhados que revelam, segundo Delaporte, uma sociabilidade característica da vida urbana, né? Ou seja, é impossível uma organização formalizada de tarefas. E aqui, assim, a expressão nós nos conhecemos sem nos conhecermos. Ou seja, é um pouco essa ideia do anonimato urbano, onde é um anonimato onde você não conhece plenamente o outro, não sabe o endereço, mas existe ali uma regularidade, existe uma relação, você sabe algo do outro, que é, segundo ele, um meio termo entre o isolamento e a intimidade. Que não é algo, portanto, da aldeia, né? É algo que caracterizaria tipicamente a relação no meio urbano. E claro que depois ele fecha para falar um tipo original de relação também entre homens e animais, né? Tem uma coisa que eu não vou me deter tanto, mas ele está falando justamente desse entrelaçamento de circuitos, de adaptações. Também parece que nesse final do texto ele aprofunda, num certo sentido, essa dimensão do anonimato lançado pela Colette Petonnet, mas de uma forma, digamos, mais aprofundada e muito baseada nessa relação ali das pessoas, dos homens, das mulheres com os animais, né? Os gatos acabam sendo uma espécie de mediação da relação
humana, né? O pretexto para uma construção de relações. Claro que hoje, numa perspectiva antropológica, haveria talvez um foco mais detido sobre a ação dos gatos, a agência dos gatos, os gatos criando alguma coisa. Mas aqui ele se deteve mais nessa dimensão, portanto, das relações propriamente humanas, né? Bom, e aí, para fechar, esse texto do Michelangelo Giampaoli, né? Rock Around the Grave, que são eu acho que aqui tem uma ruptura com os trabalhos anteriores, temporal, né? Que é um trabalho já publicado em 2012, de uma pesquisa de doutorado que foi desenvolvida anos antes. Michelangelo Giampaoli, ele fez um pós-doutorado no Brasil, na Unesp de Araraquara. Eu conheci inicialmente numa palestra que ele fez em São Paulo, durante a gestão Haddad do PT. Existia uma perspectiva de ampliar o uso dos espaços públicos, né? E ele defendia, ali na fala, que os cemitérios paulistanos pudessem ser muito mais usados pelo público, né? Podia ser um espaço de lazer, um espaço de encontro, criando um certo estranhamento, né? Porque o Père Lachaise, a gente tem ali uma compreensão de por que é um espaço de lazer. Já os cemitérios, por exemplo, em São Paulo, me parece que tem dois modelos. Ou é aquele modelo todo empedrado, muito pedras, etc, tal, com poucas árvores, ou então aqueles estilo modernos de Getsemane, que são aqueles campestres, tal. Então a palestra, e ele estava defendendo ali, ele não falou do trabalho dele, mas ele defendeu que os cemitérios públicos pudessem ser utilizados muito mais como espaços de lazer, né? Com uma certa estranheza, né? Não é tão consensual que o cemitério é um lugar, né, de encontro e tal, né? Tem gente que fala, pelo amor de Deus, vou lá, enterro a pessoa, nunca mais volto. Eu tenho um orientando que falou isso, né? Quando a gente discutiu no GEAC, ele falou, pelo amor de Deus, professor, o cemitério não é lugar de ficar se encontrando e tal. Aquilo foi interessante, foi uma rejeição. Agora, o que é interessante, no trabalho do Giampaoli, ele está falando de um outro, talvez de um outro momento. Ele cita muito brevemente a Colette Petonnet, mas os gatos, os cuidadores, os franceses desaparecem no texto. Desaparecem porque ali se trata de entender uma outra dimensão, que é o túmulo do Jim Morrison. E aí a gente pode se perguntar, desaparece porque ele vai olhar só o túmulo de Morrison ou desaparece porque essas outras dimensões já não estão ali presentes? Acho que é uma pergunta que me fica. Mas a impressão que eu tenho é que se trata de um outro recorte. Não é um recorte que está preocupado com a especificidade do urbano. É quase como quando a gente faz aquela divisão antropologia da cidade, antropologia na cidade, é quase como que aqui fosse uma antropologia na cidade, ou seja, ele está preocupado com a questão do Jim Morrison. Então o texto é assim, ele vai reconstituir a trajetória do Jim Morrison, um poeta, um astro de rock, do The Doors, que tem uma trajetória dramática, etc. Tal, morre com 27 anos, né, dentro daquela mística que se formou depois das vários astros de rock que morreram com 27 anos, né, Jimi Hendrix, James Joplin, tal. E Jim Morrison, enfim, viveu nos Estados Unidos a maior parte do tempo, mas 5, 6 meses antes de falecer, ele se mudou para Paris. E lá morreu em circunstâncias misteriosas, né? Parece ter sido um suicídio, mas não se sabe exatamente. Ele foi enterrado lá no Père Lachaise, com poucas pessoas, 4, 5 pessoas. E durante um tempo era uma espécie de túmulo meio maldito ou pouco visitado, ou seja, aí tem um pouco essa questão da cultura francesa, né? Por exemplo, quando eu visitei o Père Lachaise, já faz bastante tempo, no guia que a gente recebe não tinha o Jim Morrison. Tinha lá as várias personalidades francesas, etc. e tal, mas o Jim Morrison não tinha no guia. Eu me lembro até que eu falei, puxa, eu queria ver o Jim Morrison também, afinal, né?
De repente encontrei uma figura meio junk, assim, né? E ele também deve ter me achado meio junk, porque ele falou, você está procurando Jim Morrison, vou te mostrar e tal. Fomos lá ver e tal, e era um túmulo, né, assim, ele era um pouco marginal ao espaço. Isso nos anos 80, nos anos 90, metade dos anos 90. É muito diferente do quadro que aparece aqui, que na etnografia do Gianpaolo, o que ele está mostrando é o uso crescente do Père Lachaise para se visitar o túmulo de Jim Morrison. O Jim Morrison começa a virar, o Père Lachaise começa, segundo ele, a ser identificado mundialmente como o cemitério do Jim Morrison. Para, vamos dizer, para a infelicidade dos franceses, né? Porque, enfim... E além dessa dimensão do Jim Morrison ganhar uma expressão crescente, a utilização começa a criar constrangimentos dentro do cemitério, né? Então, ou seja, o túmulo de Jim Morrison é um espaço onde se depositam objetos, presentes, plantas, flores, pequenas lâmpadas, garrafas de vinho, cerveja, óculos, cerâmicas, incensos, cigarros de toda espécie, papéis com letras de música, desenhos. E se também pratica, digamos, né, se bebe, se fuma, se injeta drogas, pode ter relações sexuais fortuitas, ou seja, uma série de tensões, um uso crescente que começa a criar tensões entre os administradores do cemitério e os usuários. Ou seja, ele vai fazer, portanto, um mapeamento de quem são esses visitantes, né? São pessoas que têm entre 14 e 35 anos e que vêm de distintas partes do mundo, sobretudo dos English speakers countries, né? Estados Unidos, Inglaterra, Escandinávia, mas também Itália, Grécia, Espanha, Rússia. E ele começa a discutir, né, nessa abordagem, o vandalismo também começa a marcar essa utilização, né? Ou seja, há uma crescente. O Jim Morrison, aos poucos, vai se tornando um astro global, crescentemente cultivado, ele perde um pouco essa aura de maldito e vai ganhando, vai se tornando um ídolo muito cultivado. E as pessoas, enfim, começam a se dirigir crescentemente para o cemitério para esse culto. Mas é uma etnografia pouco explorada, não tem um dado etnográfico tão preciso, né? Ele conta de forma um pouco genérica isso, né? Ela é pouco explicitada. Tem uma hora, pelo menos nesse texto, tem um momento que é um guarda falando para ele, né? Não é alguém do culto. Esses caras estão aí, criam aí uma desordem, né? Já pedi para que ela parasse de beber e tal. Me parece, portanto, que existe uma dimensão de enfoque onde, num certo sentido, há uma menção indireta a essas práticas, mas eu senti falta, digamos, de uma abordagem etnográfica um pouco mais detida sobre essa experiência, né? Ou seja, ele fala dos agentes, fala desses usos, mas ele não detalha tanto. Mas, de toda forma, só para fechar, me parece que há aí uma ruptura entre esses dois textos e esse terceiro. Claro que a gente poderia conjecturar de que os espaços urbanos eles se transformam, né? Aspectos que são constitutivos num determinado momento podem se transformar, desaparecer. Mas me parece que aqui se trata de um outro olhar muito centrado num determinado aspecto, quase como se você abstrai o cemitério como um todo e se detém num determinado local, numa determinada prática, e é isso que vai ser a tônica do artigo. E é claro, isso pode também, faz parte da prática etnográfica, mas é interessante como isso cria uma certa ruptura com os estudos anteriores, né, notáveis, da Colette Petonnet e do Yves Delaporte, sobre essa questão do uso mais integral do espaço, sobre essa dimensão do anonimato, né? Quer dizer, eu particularmente senti falta de que ele pudesse contar um pouco dos gatos,
já não estou mais ali. As pessoas que usam. Ou seja, só para fechar e para abrir para o eventual debate, eu acho que aqui a gente tem um outro tipo de recorte, que não é propriamente um recorte que pensa a antropologia da cidade. É um recorte que vai um pouco direto numa determinada específica, onde, num certo sentido, o Père Lachaise vira mais um cenário, pano de fundo, do que um espaço efetivamente apropriado pela etnografia.